situação. Não adianta você ficar contra o governador, o presidente, o governo da nação que você vive. E também não adianta nós entrarmos em discussão na internet, fazer campainha, aquelas campanhas, sabe? Fora esse, fora aquele, criticando. Aí um dia coloca uma coisa, até semana, o início da semana eu até coloquei algumas coisas, algumas matérias que eu achei importantes, dados que eu achei importantes, mas hoje eu cheguei à conclusão que eu não vou colocar mais nada. Apenas palavras de motivação e incentivo às pessoas que estão precisando. Ah, eu não concordo. Então você não precisa. Você não precisa nem abrir. Não precisa nem abrir, você não precisa nem ler o que eu escrevo lá. Porque é para quem precisa. Né? Como Jesus sabiamente um dia disse, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Os sãos não precisam de mim. Então, não perca seu tempo lendo as postagens, vendo os vídeos. A partir de agora eu não vou colocar mais postagem política, nada que seja de ordem política. Eu vou colocar apenas palavras de motivação e de incentivo para que o nosso Brasil, seja abençoado por Deus. Então é importante você entender isso. A partir de agora, coloque no seu Facebook, no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais, coloque palavras de motivação, palavra de incentivo, palavra de cura, palavra de ajuda, palavra de libertação. Vamos deixar a política? Eu não sou formado em política, eu tenho certeza que a maioria, ou se não todos que estão me ouvindo agora, assistindo agora, também não são formados em política. Eu não sou médico, também eu não posso falar da epidemia, da pandemia, porque eu não sou médico. Eu não posso falar de política porque eu não sou formado em política. Eu sou pastor, então eu vou falar do quê? Da palavra de Deus. Então eu convido, né, você que é cristão, a fazer, né, aquilo que você domina. Se mandar aquelas palavras ou aquelas fotinhas ou aqueles gifzinhos de eu te amo, faça isso. Faça isso. Mas não perca tempo falando de algo que você não domina. Você vai perder tempo, você vai levantar inimigos contra você, você vai incitar ira, ódio, raiva, então não compensa, certo? E o que sobre o tema de hoje, né? Por que Deus castiga? Por que Deus nos castiga? Eu quero ler uma passagem que ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora, né? Não só nós, mas o mundo inteiro está vivendo. Que é em Números, você vai entender o que Deus abomina, tá? Por isso que vem certos castigos. Então você abre aí a tua Bíblia, o teu aplicativo, né, em Números, capítulo 16, Números 16, no versículo 1 em diante. É a história de um homem que tinha uma certa influência no meio de todo o povo de Deus. E você vai ver como é sutil, como é fácil você ser levado pelo teu ego, levado pela tua vaidade, levado pela tua arrogância. E o pior de tudo, você induzir muitos a te seguirem e no final, o final não é legal. Né? Então, Números, do capítulo 16, versículo 1 em diante, eu acho muito interessante isso, tá? Que diz assim: e Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Levi, então ele era levita, ele fazia parte do grupo dos sacerdotes. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. 250 homens. O cara não estava sozinho, o cara tinha poder de influenciar pessoas. Na primeira, influenciou 250 homens. Começou com um grupinho, ele, o Coré, o Datã, o Abirão, e depois veio Eliabe, depois veio On, né? E aí esses homens foram se unindo a ele e chegaram a 250 homens. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Arão era o sumo sacerdote,
né? O sacerdote, sim, os demais eram auxiliares, sacerdotes auxiliares, e Moisés era o homem que Deus escolheu para libertar Israel do Egito, para tirar o povo do Egito. Então Moisés, ele não era sacerdote, Moisés era o enviado de Deus para libertar o povo. E Arão, o sacerdote eleito por Deus. Então eles se levantaram contra Moisés e Arão, e eles disseram que toda a congregação é santa. Olha só o discurso daquele que vai contra, né? Ele está no meio do povo de Deus, ele é contra os homens que Deus elegeu, e aí ele diz assim: toda a congregação é santa. Claro que é, Deus separou todos. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos do Senhor. Então, primeiro, eles não aceitavam a liderança de Moisés e Arão. Só que uma coisa que eles não notaram, não perceberam, é que eles se levantaram contra Arão e Moisés. Na verdade, não foi contra Arão e Moisés, e sim contra o que Deus instituiu, que foi Arão e Moisés. Deus instituiu Arão e Moisés. Deus escolheu Arão e Moisés, né? Então, quando você se levanta contra aqueles que Deus levantou, você não está se opondo a eles. Eles são apenas, vamos dizer assim, instrumentos na mão de Deus. Eles são apenas homens que Deus... Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus levantou Ciro contra Israel, as pessoas falam, mas Ciro era um pagão, Ciro não tinha nada a ver com Israel, por que Deus levantou Ciro? Porque Deus quis. Tem coisa que não adianta você tentar explicar, é porque Deus quis. Deus queria castigar Israel, então ele levantou Ciro. Deus queria tratar com a nação de Israel, então ele levantou Moisés e Arão e ponto, acabou. Você não tem que discutir ou tentar entender. Você só tem que aceitar, porque dói menos. A querer julgar, né, Moisés e Arão. Então vamos lá. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré. Coré foi o primeiro que incitou o povo contra. Foi aquele que levantou o povo contra Moisés. Então Moisés se dirigiu a ele. Você vê que Moisés não perde tempo indo discutir com o povo. Ele não tenta se justificar com o povo. Ele foi direto na fonte do problema, que era Coré, e disse a ele. E através de Coré, claro que aqueles que estavam em volta acabaram ouvindo. Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu. E quem é santo, quem é o santo que fará se achegar a ti. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, primeiro, Moisés não estava preocupado em convencer. Ele falou, olha, vocês estão discutindo quem é de Deus, quem não é? Eu não vou entrar nessa discussão. Vamos fazer o seguinte, amanhã o Senhor fará isso. Amanhã o Senhor vai escolher quem ele quer para estar à frente do povo. Fazei isso, tomai os vossos incensos, todo o seu grupo, e ponham fogo nele amanhã. E eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré, ouça agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que Deus, o Deus de Israel, vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Quer dizer, Moisés estava dizendo assim para Coré, olha, Coré, Deus já te escolheu, Deus já colocou você para ministrar as pessoas, para estar à frente das pessoas, e agora você quer ser o todo-poderoso, né? Vê que Moisés não está preocupado em manter a posição dele, tanto é que ele convida os homens, fala assim, não, vamos fazer assim, amanhã a gente vai fazer um culto aqui, vamos queimar incenso, e Deus vai escolher quem ele quer. Geralmente, homens de Deus não se abalam com ameaças. Homens de Deus não se assustam com motim. Homens de Deus não se assustam com provocações. Homens de Deus não se abalam pelo falar da multidão. Homens de Deus não estão preocupados com a multidão. Vocês estão ouvindo bem o áudio aí, pessoal? Se tiver, dá um joinha aí, porque
Eu abaixei aqui porque toda hora o meu celular fica tocando e eu abaixei, tá bom? Então, quem estiver ouvindo aí, por favor, me dá um joinha só para eu saber que vocês estão ouvindo. Senão eu estou aqui só falando e de repente não está indo áudio para vocês. Beleza? Então Moisés não procurou se justificar. Ele falou, vamos fazer. Vamos juntar todo mundo. Amor, você está ouvindo aí? Ah, tá. Então, Moisés não procurou se justificar. Ele falou, amanhã a gente faz. Ah, obrigado, um monte de joinha. Então tá todo mundo me ouvindo. Amanhã a gente se junta, vamos queimar incenso e aquele que Deus escolher é dele. Ponto. Tá vendo aí? Você não precisa discutir, irmão. Você que é membro de alguma igreja, seja ela evangélica ou católica, você não precisa entrar em discussão. Se você é de Deus, ofereça o teu sacrifício. Se Deus receber, é porque você é dele. Amém? Vamos lá, adiante. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Pouco é para nós, pouco é que nos fizesse subir da terra que emana leite e mel. Olha, o que me chama a atenção nesse versículo 13 é que Datã e Abirão, eles falam para Moisés, olha, você tirou a gente de uma terra que emanava leite e mel. Da onde Moisés tirou eles? Do Egito. Egito era a terra que emanava leite e mel ou era a terra da escravidão? Era onde eles estavam sendo escravizados por Deus. Onde eles levavam chicotadas. Vocês devem se lembrar da passagem que Moisés foge do Egito porque ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi lá e tomou a briga, tomou as dores, lutou com o egípcio, acidentalmente lá, ou propositalmente matou o egípcio, e aí ele teve que fugir do Egito por conta disso. Então, por que ele teve que tomar as dores? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu, chicoteando um hebreu. Então, a terra era boa? A pergunta é, a terra era boa? Como Datã e Abirão estão dizendo aqui, você nos tirou de uma terra que emanava leite e mel e nos trouxe para esse deserto, é o que está aí no versículo 13, para morrer nesse deserto. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, quer dizer, você também, além de ter tirado a gente do paraíso que a gente vivia, do Egito, da terra da escravidão, você nos tirou lá do paraíso, nos trouxe para esse deserto e agora quer ser o governador de nós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que emana leite e mel. Quer dizer, a terra que você nos trouxe não é a terra que emana leite e mel. Peraí, quem foi que prometeu que levaria eles para uma terra que emana leite e mel? Foi Moisés ou foi Deus? E agora estavam querendo culpar Moisés porque eles estavam no deserto. Mas eles estavam no deserto por quê? Não era uma forma que Deus estava usando para moldar eles, porque eles não estavam prontos para entrar na terra onde emana leite e mel? A terra da promessa, Canaã, a terra das delícias que Deus prometeu a eles. Se Deus não deixou eles entrarem na terra prometida, é porque eles não estavam prontos lá das provas da dureza dos corações deles. É essa discussão que eles criam no meio do povo de Deus. É essa dúvida que eles colocam no povo de Deus contra os homens que Deus escolheu para levá-los até a terra prometida. E aí eles falam assim, você quer agora arrancar os olhos desses homens? Como quem diz assim, você está tentando tampar, a gente não enxerga. Nós enxergamos, quer dizer, primeiro Coré diz que eles também eram santos. E agora Datã e Abirão diz assim, nós enxergamos, nós não somos cegos. Estamos vendo o que é que você está tentando, Moisés. O que é que você está tentando, Arão. Então eles começam agora a fermentar o povo contra Arão e contra Moisés. Disse mais Moisés a Coré, tu e todo o teu grupo ponham-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, e tomam cada um seu incensário, e neles coloquem incenso, e traga cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, porque eram 250. E Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo, neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Arão e Moisés. Os caras eram corajosos. Você vê que... Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Coré, Datã e Abirão, e esses 250 homens, eles tinham certeza de que eles estavam certos.
Eles tinham certeza de que eles eram os escolhidos de Deus. De que Moisés e Arão não eram, mas eles eram, eles tinham certeza. Era aquela situação onde o cara acha que está certo e fala assim, ó, se Deus achar que eu estou errado, ele me castigue. Ele pese a mão sobre mim. Se Deus não está concordando com o que eu faço, que ele pese a mão. E o cara só fala isso quando ele tem convicção de que ele está certo. Então Coré, Datã, Abirão e os outros 250 homens foram para a frente da tenda da congregação com seus incensários. Agora me pergunto, né? Ou melhor, eu lhe pergunto, você acha que se eles tivessem dúvidas acerca da posição deles diante de Deus, eles teriam ido? Você acha que se esses homens fossem apenas aquele crente que por ignorância às vezes discute com o seu líder, mas quando o líder explica, ele entende, ele pede perdão, né? E aí ele se volta à posição em que Deus o quer, né? Então imagina se esses homens, Coré, Datã, Abirão e os 250, se eles tivessem alguma dúvida da posição deles, eles teriam ido. E eles foram. Aqui, ó, o texto diz, eles foram. Tomaram, pois, cada um seu incensário e puseram fogo neles, deitaram incenso e foram perante a congregação, a porta da tenda da congregação. Eles foram. Meus queridos, é porque eles tinham certeza que eles tinham razão. Então, primeiro ponto, nem todo rebelde é rebelde porque quer ser rebelde. A maioria, ou vou dizer, 100% rebeldes, achando que tem razão. Coré, Datã e Abirão tinham certeza que eles tinham razão. E eles foram queimar incenso na frente da tenda da congregação porque eles acreditavam que eles eram os escolhidos de Deus. Quer dizer, Moisés abriu o Mar Vermelho, qualquer um faz isso. Água da rocha, faz isso. Chover pão do céu, maná do céu, não, isso aí é fichinha, qualquer um faz. As 10 pragas do Egito, não, que? Isso aí é café pequeno. Moisés fez, eu também faço. Você vê que a loucura é tão grande quando a pessoa é tomada por um espírito de rebeldia, a loucura é tão grande que ele não percebe que ele está sendo tomado por um espírito de rebeldia que vai lhe custar muitas vezes o ministério, vai lhe custar a sua posição dentro da igreja, vai lhe custar até, às vezes, o seu bem-estar na família. Por quê? Porque ele tem convicção de que ele está certo. E o pior de tudo, ele tem tanta convicção que ele leva a multidão a seguir ele. No caso de Coré, Datã e Abirão, primeiro foram 250 homens. Vamos continuar lendo aqui? Coré fez a junta do povo, agora já não é mais só 250 pessoas. Agora a nação inteira está contra Moisés e Arão por conta do que Coré falou. Ele era tão convincente, ele estava tão convicto de que ele também era escolhido de Deus. A nação inteira contra Moisés, só não os próximos. De repente, até alguns próximos de Moisés começaram a olhar estranho para Moisés. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero abrir os teus olhos que, às vezes, o espírito da discórdia, o espírito da discórdia, ele é tão convincente na vida da pessoa que ele não cai sozinho, ele arrasta multidões com ele. Ele arrasta multidões consigo. Ele arrasta, às vezes, até a igreja inteira, ele arrasta a família inteira, ele arrasta todos com ele. Por quê? Porque é um espírito convincente. É um espírito que convence, é um espírito que tem o carisma necessário para induzir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do primeiro, da primeira, mas se rebela no céu contra Deus, ele caiu sozinho? Não. A Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu com ele. A terça parte dos anjos. Sabe o que é a terça parte? Você pega um bolo, divide ele em 3 pedaços e pega um pedaço. Satanás conseguiu arrastar a terça parte com ele. Esses
espírito de rebelião ele é muito forte, ele é muito convincente, ele é muito carismático, ele é simpático, ele é bonito, ele chama a atenção das pessoas. Então, tem a facilidade de convencer as pessoas a segui-lo. Que ele segue, mas até hoje eu não vi uma rebelião terminar bem. Toda rebelião termina mal. A primeira rebelião terminou com a expulsão de Satanás, né, do anjo, que foi expulso do céu, ele e essa terça parte. Ele não foi sozinho. Aqueles que foram enganados, iludidos por ele, foram expulsos também. Então é muito perigoso você seguir o rebelde ou o opositor. É muito perigoso você dar ouvido, acompanhar esse tipo de ideia, de ideologia, de filosofia de vida, porque o fim disso não é bom, sabe? Quando Satanás fez, ele e essa terça parte que ele iludiu foram expulsos com ele. Ao longo da história, ao longo da Bíblia, você vai ver que muitos que se rebeliaram, por exemplo, Absalão se rebeliou contra Davi, né? Juntou um exército, Absalão morre e uma boa parte, a Bíblia diz que a mata consumiu mais homens do que a guerra, quer dizer, Absalão não morreu sozinho, ele e aqueles que acompanharam ele morreram também. Toda vez que você vê uma rebelião, uma oposição na Bíblia, você vai ver um fim trágico para aquele que iniciou e aqueles que o seguiram. Falou Moisés a Arão dizendo, Coré fez ajuntar contra ele todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Olha só. Opa, Deus não ficou calado. Quando a glória do Senhor desceu sobre a congregação, Coré olhou para Moisés, estufou o peito e falou: deu para receber o nosso sacrifício. Né? Então, quando a glória do Senhor, Moisés fala para Moisés e Arão: afaste deles, porque eu vou consumir todos eles. Mas eles se prostraram, eles quem? Moisés e Arão, se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás contra toda essa congregação? Olha, Moisés ainda é incrível, sabe? Homens de Deus são homens de Deus, né? Moisés, nessa hora, ele fala com Deus e fala assim: olha, um errou, foi um que errou. Que não foi só um, né? Foi Coré. Na verdade, a ideia partiu de Coré. Datã, Abirão e os demais, On e os demais 250, eles foram indo atrás de Coré. Então, Moisés, ele foi muito específico. Ele falou, só Coré pecou. E o Senhor vai ser contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda essa congregação dizendo, subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Quer dizer, então fala para a congregação se afastar deles. Deus ainda ouviu a Moisés e falou, ó, fala para todos se afastarem deles, já que o assunto é com eles, então eu vou tratar com eles. E falou a congregação, desviar. Então Moisés levantou-se, foi a Datã e a Abirão. Ó, Moisés foi a Datã e a Abirão, quer dizer, os dois primeiros que ouviram Coré, e falou para eles. E após eles seguiram e após a Moisés seguiram os anciãos e falou à congregação dizendo: olha, afastem-se, peço-vos, das tendas desses homens ímpios e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Quer dizer, a congregação se afastou deles e Datã e Abirão saíram também. Eu acho que Moisés até pensou, poxa, eles ouviram, eles vão se afastar. Mas não, eles se colocaram na porta da tenda e ficaram olhando para Moisés. Como quem diz, vamos ver o que vai acontecer. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que do meu coração não procederam. Moisés quis deixar claro o seguinte, o que vai acontecer agora não é o que eu desejo, não é o que eu quero. É o Senhor que vai fazer, não sou eu. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens,
E se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Cadê? Então o Senhor não me enviou. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Então Moisés ele deixa claro: ó, não é eu, não é comigo. E o que vai acontecer não é o que eu quero. Mas se acontecer dessa forma, é porque eles irritaram o Senhor. Acabou de falar Moisés, a terra abriu a sua boca, os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estavam ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que nós também não sejamos tragados pela terra, né? Eles fugiram. Então saiu fogo do Senhor e os consumiu. E consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Opa, então peraí. Então a terra não engoliu todos. A terra só engoliu. Olha, presta atenção. Engoliu a Coré, Datã, Abirão e os seus familiares. Certo? Moisés estava vendo ali o que aconteceu com eles. Com Coré, Datã e Abirão. A terra engoliu só esses homens e suas famílias, certo? E os 250 homens? A Bíblia diz que saiu fogo de Deus e consumiu aos 250 homens. Entendeu, pessoal? Então, o fogo não consumiu, a terra não engoliu todos os 250 com Coré, Datã e Abirão. Engoliu só Coré, Datã, Abirão e seus familiares. E os 250 foram consumidos por fogo. Deus os consumiu a todos com fogo que saiu de Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome incensário do meio do incêndio, tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são. Quer dizer, os objetos são santos. Então fique para o que é santo, a obra de Deus. E serão por sinal os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel. Mais adiante, para a gente ganhar tempo, no dia seguinte, olha o que acontece. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Quer dizer, os caras viram tudo o que aconteceu e aí agora eles murmuraram contra Moisés. Certo? Toda a congregação, é o que está escrito. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Foram vocês que mataram. Quer dizer, a terra se abriu e engoliu Coré, Datã e Abirão e seus familiares. Sai fogo da onde? De Moisés e Arão? Não. Saiu fogo de Deus. Consome os 250. O povo está vendo isso, o povo está assistindo tudo isso, e aí eles dizem assim: foram vocês que mataram o povo santo do Senhor. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: ó, preste atenção, preste muita atenção, que essa parte ela é muito importante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação. Olha que Deus falou para Moisés: levante-se do meio dessa congregação, porque eu a consumirei no momento. Mais uma vez Moisés e Arão se prostram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário. Olha só, irmãos, isso é muito, muito, muito tremendo. Toma o teu incensário, põe fogo nele, fogo do altar, deita incenso sobre ele,
e vai depressa correndo para a congregação e faça expiação por eles, porque a grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga contra eles. Então vamos lá. Olha só, vamos fazer uma retrospectiva desde o início? Lá no comecinho, o que acontece? Coré vê Moisés pastoreando, Moisés e Arão, né, ministrando o povo, sente inveja, chama Moisés e fala assim, ó, você agora quer ser o nosso manda-chuva? Olha, Moisés, você é santo, mas todos nós somos santos. Você é escolhido de Deus, todos nós somos escolhidos de Deus. A ideia da rebeldia é isso, é se achar escolhido para determinadas funções as quais não foi escolhido, né? Então Coré se achou escolhido por Deus para estar à frente do povo. Ele não aceitava a liderança de Moisés e de Arão. Então ele falou assim, nós todos somos santos, não é só vocês. Moisés, como homem de Deus, falou, não, tudo bem, nós não vamos discutir. Pega o seu incenso, seu incensário, você, Coré, Datã, Abirão, pega os seus incensários, e mais os demais que estão com vocês, 250 homens, porque lembra que eu falei no comecinho que o espírito da rebeldia tem o poder de influenciar pessoas a segui-los? Então, Coré influenciou pessoas a seguir. Deixar lá a segurança, né? Ignoraram os milagres do Mar Vermelho se abrindo, da água saindo da pedra, do pão, do maná que veio do céu, das pragas do Egito, que foram operadas por Deus através de Moisés. Eles pegam, ignoraram tudo isso, como quem diz assim, não, isso aí qualquer um faz, Moisés. Ser usado por Deus, qualquer um é. Né? Eles esqueceram tudo isso, então ele conseguiu convencer toda a congregação, 250 homens, e depois toda a congregação a seguir o erro dele. Todo rebelde tem esse poder de influenciar as pessoas. Influenciou. Moisés não se apavorou, falou, não, tudo bem, se você acha que vocês são dignos, né, estão à altura para estar à frente do povo, é fácil, nós não vamos discutir. Vem amanhã, traga os seus incensários, deite incenso, toque fogo e ofereça para Deus. Aquele que Deus escolher, esse vai estar como sacerdote sobre o povo. No outro dia eles foram, ó, a loucura. Eles foram, por quê? Porque eles tinham convicção de que Deus era com eles. Eles tinham convicção de que Deus era com eles. Eu estou recapitulando para vocês entenderem. Coré, Datã e Abirão tinham convicção de que eles eram os santos escolhidos de Deus. Então eles foram para frente da congregação. Levaram seus incensários. Tocaram fogo, deitaram incenso. E o que aconteceu? A terra se abriu e engoliu Coré, Datã, Abirão e seus familiares. Fogo saiu de Deus e consumiu os 250. Aí a nação de Israel se revolta porque Deus castigou esses homens. Você viu o poder de influência deles? Eles conseguiram não só saíram da presença de Deus, como eles saíram, arrastaram os que estavam mais próximos, depois conseguiram arrastar a congregação inteira. E a congregação se esqueceu que todos os milagres que aconteceram ali foi por conta do sacerdote Arão e por causa do profeta Moisés. E continuaram lá com a ideia de que Moisés e Arão é que mataram Coré, Datã, Abirão e todos os que seguiram. Você está vendo até onde vai a loucura do espírito de rebelião, do espírito contrário, do espírito de destruição, porque isso era um espírito de destruição, que queria destruir todo o povo de Israel, e agora a nação se rebela contra Moisés, e aí Moisés, quando Deus fala, Moisés, chega, não vamos mais discutir com esse povo. Deus fala para Moisés, pega Arão e sai do meio desse povo, porque eu vou acabar com todo mundo. Moisés poderia muito bem pegar sua família e Arão e sair correndo. Mas o que ele fez? Ele se prostra. Primeiro ele chama Arão e fala assim, pega o teu incensário. Pega fogo do altar. Não é qualquer fogo não, pega do altar. Toca fogo no incensário, mete incenso, vai para o meio da congregação. E vai correndo, Arão. Porque a praga já começou. Deus já começou a matar todo mundo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Se fosse você, o que é que você faria? Não precisa ir longe, não. Se fosse eu, o que é que eu faria? Eu vou dizer, depois de tudo que aconteceu, eu falaria, não, tudo bem, Senhor, não vou te desobedecer, não. Vou pegar minha trouxinha e vou sair correndo com a minha família. Mas Moisés, ele se prostra
Mas antes de se prostrar, ele manda Arão ir lá interceder pelo povo para Deus não matar todo mundo. E Arão vai correndo e diz que quando Arão chega no meio do povo, 17 mil, é isso mesmo? Deixa eu ver. E tornou Arão, Moisés, cadê? E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então, 14.700, mais os que morreram por causa de Coré, porque deram ouvido a um cara que achava que era de Deus. Ele se achava de Deus. Ele falou, eu vou afrontar Moisés, eu vou enfrentar Moisés. Fica tranquilo que eu vou acabar com essa papagaiada que Moisés está fazendo. Primeiro morre Coré e suas famílias, com Datã e Abirão. Depois morre os 250. E agora 14.700 morrem depois de ver o que Deus fez com Coré, Datã e Abirão. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Por que Deus castiga? Depois de ver essa história toda aí, eu te pergunto, por que Deus castiga? Por que Deus castigou esse povo? Quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, né? Por que Deus castigou esse povo? Eu vou dizer por que Deus castiga. Deus não te castiga simplesmente porque você peca. Porque pecar, todos nós pecamos. Vocês estão ouvindo, queridos? Deus não castiga simplesmente porque Ele quer só ensinar uma liçãozinha. Não. Deus não castiga para ensinar lição. Deus ele te exorta, e exortar é diferente de castigar. Está ouvindo, pessoal? Deus não castiga para ensinar lição. Deus não castiga porque você pecou. Não. Deus te corrige. Ó, presta atenção. Deus te corrige. Ele não te castiga. Ele te corrige. Correção é diferente de castigo. Correção é diferente. Exortação é diferente de castigo. Esse povo ele castigou. E qual foi o castigo? Morte. Tá vendo a diferença? Deus, ele te corrige. Quando Deus corrige, ele te dá a chance de você voltar atrás. Correção é chance de voltar atrás. Castigo é diferente. Meu pai não me castigava, meu pai me corrigia, minha mãe me corrigia. E corrigia por quê? Porque eu tinha feito algo errado. No caso aqui, qual foi o erro de Coré? Tem um texto que agora eu não me lembro, eu não vou lembrar agora o endereço, mas diz assim, 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª ele abomina. Ó, aborrecer a Deus é uma coisa, você incitar Deus, Deus é uma coisa abominável diante de Deus, é outra coisa totalmente diferente. Então 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª ele abomina. Aí vem as coisas que aborrecem. Aí na 7ª ele fala assim, a 7ª é aquele que incita irmão, aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que joga um irmão contra o outro. Aquele que destrói o relacionamento de um contra o outro. Aquele que desfaz uma amizade, aquele que faz amigo ficar contra amigo, parente contra parente, irmão contra irmão. Deus abomina esse tipo de coisa. E o que Coré fez? Ele incitou toda a nação de Israel contra Moisés. Deus abomina esse tipo de coisa. Por isso que não tem perdão para isso. Não tem como tratar isso de forma branda. Ah, pô, Moisés, então por que Deus não mata mais gente hoje? Tanta gente está aí, ó, semeando contenda entre as pessoas, entre os irmãos. Tantas pessoas estão
causando confusão dentro de igreja aí, se rebelando, saindo, criticando, jogando irmão contra irmão. Por que Deus não mata mais? Sabe por que Deus não mata mais? Porque a gente vive no tempo da graça, que era o tempo da lei. No tempo da lei morria, no tempo da graça, Deus vai deixando, sabe para quê? Deus vai deixando a taça. Tá vazia, viu? Deus vai deixando a taça encher. Eu olhei aqui de lá, tinha uma taça, e me lembrei dessa passagem. Deus vai deixando o cálice dele encher. E quando enche e transborda, aí não tem mais jeito não. E graça é justamente isso. Deus vai dando oportunidade. Cai uma gotinha hoje, ele releva. Uma gotinha amanhã, ele releva. Outra gotinha. E daqui a pouco, meus queridos, daqui a pouco a taça está cheia. E quando a taça transborda, aí não tem santo no mundo, no universo, no céu que te salve. Deus só não mata mais pessoas hoje, pessoas rebeldes. Por quê? Porque nós vivemos a graça. A graça é essa taça, ó, que vai caindo as gotinhas, ela vai só guardando, vai guardando, guardando, guardando. Um belo dia, por que você acha que na Bíblia diz que haverá um juízo final? Vai ter um julgamento no último dia. Porque quando o rebelde sai, Coré foi executado na hora, Datã e Abirão foram executados na hora. Os rebeldes lá, os 250, foram executados na hora. Os 14.700 que se rebelaram contra Moisés foram executados na hora. Isso é lei. Na graça, não. Na graça, a pessoa vai se corrompendo e corrompendo as outras pessoas. Vai levando os outros a erro, vai levando os outros a atraírem maldição sobre si e sobre suas famílias. E quando Deus resolver cobrar a conta, que vai ser naquele grande dia, é porque às vezes a pessoa vive aí a vida inteira, até prospera, até cresce. Uma coisa que eu falei num dos vídeos, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria saído nem da minha primeira igreja, eu estaria lá até hoje. Se bem que a minha saída contribuiu para o meu crescimento. Mas hoje eu não sairia mais. Ah, você fala isso que você é pastor. Meu querido, você acha que ser pastor é coisa fácil? Você acha que isso é moleza? Você ir lá ajudar a família e depois essa família está contra você, ajudar um membro da igreja, depois esse membro está contra você, falando mal de você para cima e para baixo. Você acha que isso é fácil? Você acha que o nosso estado emocional é equilibradinho assim, a gente vive em zen? No último vídeo, o Cláudio, meu irmão, falou assim: ô, por que seu olho tá roxo? Yolanda te bateu, né? Brincadeira de irmão. Porque eu tenho olheiras, tá vendo aqui as olheironas que eu tenho? Sabe por que essas olheiras? É por não dormir. E eu não durmo porque minha vida é muito boa. Acordando de madrugada, tendo que vir para a sala de madrugada para dobrar o joelho para orar pela congregação, por sua vida, pelos seus parentes, por pessoas que eu nem conheço, que você traz o pedidinho de oração para eu orar. Sabe? Quando você fala assim, o vizinho lá, que nunca vem na igreja e nem vai vir. Eu vou orar, Deus vai curar, vai abençoar, e o cara não vem na igreja nem para agradecer. Então ser pastor, não vem dizer assim, você fala isso porque você é pastor. Você pensa que vida de pastor é fácil? Vem ser pastor no meu lugar. Abra uma igreja, já que é tão fácil. Pastor vai ficar rico, então abre uma igreja e fica rico. Você não está lutando para ficar rico? Abre uma igreja, você vai ver o quão fácil é enriquecer com a igreja, certo? Moisés intercedeu e Deus não matou o povo todo, porque ele intercedeu. E esse mesmo povo depois se levanta contra ele. Por quê? Porque o espírito de Coré, o espírito que fermentou Coré contra Moisés e Arão, esse espírito está vivo até hoje. Esse espírito está, sabe aonde? Dentro da igreja. É esse espírito que está levando um monte de gente aí a falar para você não jejuar pela nação. É esse espírito que está levando muito cristão evangélico que deveria estar orando para que Deus operasse através do governo, né? Levando esse povo, esses cristãos a fazerem campainha contra, falar mal do governo, da nação, do país. Você não gosta do Brasil? Vai embora, vai para Cuba. Vai para Venezuela, sabe? Vai para o lugar onde tem comunismo. Aí você vai ver o que é bom. Você que é crente e está contra. Se toda a autoridade é instituída por Deus, então por que você não apoiou Dilma e Lula? E quem disse que eu não apoiei? Eu trabalhei, eu paguei impostos, eu fiz tudo o que foi necessário
em prol do meu país. Paguei imposto, paguei. Quem trabalhava de empregado para mim recebeu seu salário, sabe? Eu fiz campanhas para arrecadar alimento para ajudar pessoas que precisavam. Quem disse que eu não apoiei? Eu apoiei governo de Lula, governo de Dilma, e estou apoiando o governo do Bolsonaro, e qualquer um outro que entrar eu vou apoiar. Ah, mas você diz que é escolhido por Deus, que foi colocado por Deus. Como é que Deus vai colocar uma pessoa dessa? É a mesma pergunta que eu te faço. Como é que você apoia um partido, uma visão política que vai contra a nação? É por isso que eu não gosto de falar de política, mas eu estou falando de postura de crente. A sua posição como crente é orar pelo teu país, não é fazer campanha política. A sua posição como servo de Deus é colocar versículo bíblico lá na tua rede social, não é colocar manchete de jornal contra o governo ou contra a política A, B ou C. Eu estou um pouco me lixando para a visão política. Eu quero é que Deus abençoe o meu país, eu quero que Deus abençoe a sua vida. Você acha que eu fico agora orando para Deus derrubar